Nacionalidade. Continuando, né? Continuando não. Quer dizer, a nacionalidade originária ou primária. Acabei de almoçar. Brasileira refere-se à condição de brasileiro nato. Os critérios que definem a aquisição da nacionalidade originária ou primária brasileira estão previstos no artigo 12, inciso 1º da CF 88 e são os seguintes: jus soli ou direito de solo. O pressuposto é de que o indivíduo tenha nascido no território brasileiro. Jus sanguinis ou direito de sangue, cujo pressuposto para aplicar esse critério é que o indivíduo tenha nascido no exterior e seja filho de pai ou mãe brasileira. O jus soli ou direito de solo adota como regra geral o reconhecimento da condição de brasileiro nato em relação ao indivíduo nascido no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros. Há, entretanto, uma exceção: não será brasileiro nato o indivíduo nascido no Brasil se os pais forem estrangeiros a serviço do seu próprio país. Isso é importante, né? Não será brasileiro nato o indivíduo nascido no Brasil se os pais forem estrangeiros a serviço do seu próprio país. O jus sanguinis, o direito de sangue, por sua vez, reconhece a condição de brasileiro nato em prol de indivíduos que tenham nascido no exterior e tenham, no mínimo, um dos genitores com nacionalidade brasileira. Esse critério pode ser empregado em 3 formas. Forma A, né? Aquisição automática da nacionalidade brasileira. É aplicado no caso de o indivíduo nascer no exterior e o pai brasileiro ou a mãe brasileira estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Possibilidade B, o registro na repartição competente, embaixada ou consulado. Essa hipótese tem aplicação no caso de o indivíduo nascer no exterior e o pai brasileiro ou a mãe brasileira não estiver a serviço da República Federativa do Brasil. Opção C. Possibilidade C. Opção pelo filho. Se não houver o emprego das 2 hipóteses anteriores, aquisição automática e registro na repartição competente, caberá ao filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, nascido no exterior, optar pela nacionalidade originária brasileira. Para tanto, deverá atender a 3 requisitos cumulativos: 18 anos de idade, residência no Brasil e opção a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. O artigo 12, inciso 2º da CF 88, trata da nacionalidade derivada ou secundária brasileira, ou seja, da condição de brasileiro naturalizado. O critério que se depreende do texto constitucional para aquisição desse tipo de nacionalidade brasileira é a vontade do indivíduo. Desse modo, será considerado brasileiro naturalizado o indivíduo que manifestar vontade e atender os requisitos fixados na CF 88 e também na legislação infraconstitucional. O artigo 12, inciso 2º da CF 88 permite identificar 3 modos de naturalização do Brasil. São eles: primeira, letra A,
Naturalização na forma da lei. Essa modalidade de naturalização exige que o indivíduo que pretenda se naturalizar brasileiro atenda aos requisitos fixados na legislação infraconstitucional. Coube a Lei 13.445 de 2017, 13.445 de 2017, Lei de Imigração, regulamentar essa modalidade ou espécie de naturalização no Brasil. E possibilidade B é a de naturalização de estrangeiros originários de países de língua portuguesa. E o texto constitucional exige que se atenda apenas a 2 requisitos, quais sejam 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, que é um conceito vago e subjetivo, e idoneidade moral. C. Naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária. A Constituição de 88, ela assegura a estrangeiros de qualquer nacionalidade a naturalização brasileira, desde que o indivíduo que pretenda adquirir a nacionalidade derivada brasileira cumpra 2 requisitos cumulativos. Esses 2 requisitos são mais de 15 anos, isso é importante, né? Mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e ausência de condenação penal. Tudo bem? Tudo bem? A naturalização brasileira extraordinária. Só voltando aqui, a ausência de condenação penal, sentença por meio de sentença transitada em julgado. A naturalização brasileira extraordinária requer a comprovação de 2 requisitos objetivos por parte do estrangeiro que pretenda se tornar brasileiro naturalizado. A naturalização brasileira extraordinária requer a comprovação de 2 requisitos objetivos por parte do estrangeiro que pretenda se tornar brasileiro naturalizado. Mais de 15 anos de residência ininterrupta no Brasil e ausência de condenação penal, como a gente falou, né? Ao interpretar o texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a naturalização extraordinária no Brasil, quer sublinhar aqui? Vale a pena sublinhar. O STF reconheceu que a naturalização extraordinária no Brasil constitui direito subjetivo do indivíduo que cumprir os requisitos estabelecidos para essa hipótese de naturalização. Logo, a República Federativa do Brasil não poderá negar a naturalização extraordinária àquele que se encontre apto a adquiri-la. A concessão desse tipo de naturalização reflete ato vinculado do Estado brasileiro. Ato vinculado do Estado brasileiro. A naturalização na forma da lei, ela está prevista no artigo 12, inciso 2º, a linha A, parte inicial da CF88. Uma nota de página é que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o estrangeiro que cumpriu os 2 requisitos para naturalização extraordinária tem o direito subjetivo de se naturalizar, como eu disse, enfatizando, É ato vinculado declaratório por parte do Estado brasileiro. Repetindo, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o estrangeiro que cumpriu os 2 requisitos para a naturalização extraordinária tem direito subjetivo de se naturalizar, é ato vinculado
declaratório por parte do Estado brasileiro. Ato vinculado declaratório por parte do Estado brasileiro. Em hipótese de naturalização, ou melhor, essa hipótese, né, de naturalização extraordinária foi regulamentada, como nós dissemos, só para dizer de novo, com o advento da Lei 13445, a Lei de Imigração. Essa lei ela prevê 3 espécies de naturalização no Brasil, né? E fixa os correspondentes requisitos para aquisição da nacionalidade derivada brasileira. As 3 espécies de naturalização regulamentadas pela Lei de Imigração são 3: naturalização ordinária, naturalização especial e naturalização provisória. De novo, naturalização ordinária, naturalização especial e naturalização provisória. A naturalização ordinária, dentre os requisitos para obter a naturalização ordinária, encontra-se 4, ordinária, 4 anos de residência ininterrupta no Brasil e capacidade civil, artigos 65 e 66 da Lei de Imigração. Esse tempo pode cair para 1 ano. De 4 para 1, pode cair para 1 ano de residência ininterrupta se o estrangeiro tiver filho brasileiro ou cônjuge residente no Brasil. Então, essa hipótese de naturalização ordinária da Lei 13445 prevê 4 anos de residência ininterrupta no Brasil e capacidade civil, artigos 65 e 66. Mas esse tempo pode ser reduzido para 1 ano se houver residência ininterrupta, ou 1 ano de residência ininterrupta se o estrangeiro tiver filho brasileiro ou cônjuge residente no Brasil. Né? Agora, a segunda, né, letra B, da naturalização especial. Poderá ser concedida a naturalização especial ao estrangeiro que seja cônjuge ou companheiro, isso é bem importante, há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro. Ou de pessoa a serviço da República Federativa do Brasil no exterior. Também poderá receber ou obter a naturalização especial o estrangeiro que tenha trabalhado por mais de 10 anos para missão diplomática ou repartição consular no Brasil, ou repartição consular brasileira, artigo 68. Esse eu vou sublinhar aqui que eu não tinha sublinhado. Naturalização especial, Lei 13445, Lei de Imigração. Poderá ser concedida a naturalização especial ao estrangeiro que seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos. Naturalização especial ao estrangeiro que seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do Serviço Exterior Brasileiro.
ou de pessoa a serviço da República Federativa do Brasil no exterior. Também poderá receber ou obter a naturalização especial o estrangeiro que tenha trabalhado por mais de 10 anos para missão diplomática ou repartição consular brasileira. Artigo 68. Agora, a hipótese de naturalização provisória da Lei 13.445. Só lembrando, né, no caso da naturalização especial, pode receber o estrangeiro que tenha trabalhado por mais de 10 anos ininterruptos para missão diplomática ou repartição consular brasileira. Naturalização provisória. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que ingressou e fixou residência no Brasil antes de ter completado 10 anos de idade. Após atingir a maioridade, o indivíduo que obteve a naturalização provisória terá o prazo de 2 anos. Importantão, né? Antes dos 10 anos, mas após se atingir a maioridade, o indivíduo que obteve a naturalização provisória terá o prazo de 2 anos para requerer a sua conversão em naturalização definitiva. Artigo 70 da Lei de Migração 13.445. Hipótese D. Com base no artigo 12, parágrafo 4º da CF88, pode-se afirmar que tanto brasileiros natos, quanto brasileiros naturalizados podem perder a nacionalidade brasileira, desde que sejam observadas as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira consagradas no texto constitucional. Bom, até outubro agora de 2023 era de uma forma, agora mudou, né? 2 hipóteses de perda de nacionalidade brasileira. Sentença judicial transitada em julgado alcança apenas o brasileiro naturalizado que ferir o interesse nacional. Não é mais assim. Depois da emenda 131, emenda 131 de 2023. Essa parte de perda de nacionalidade mudou bastante. A gente chega lá. Não há mais perda automática da nacionalidade brasileira caso haja aquisição de uma outra nacionalidade. Não mais automática. E se perder, se houver renúncia, ele pode reaver a nacionalidade brasileira. Né? Era assim, processo administrativo que tramitava no Ministério da Justiça, alcançava o brasileiro nato e o naturalizado que adquirissem voluntariamente outra nacionalidade. Não é mais assim. Depois dessa emenda 131/2023. Bom, então antes dessa emenda eu tinha essa anotação. Finalmente é importante esclarecer esta anotação. Finalmente é importante esclarecer que existem duas hipóteses excepcionais
em que a aquisição de nacionalidade estrangeira não acarretará a perda da nacionalidade brasileira. São elas: se a nacionalidade estrangeira adquirida for originária, ou seja, o indivíduo deverá apresentar a condição de nato junto a outro Estado soberano, e se houvesse imposição de naturalização por Estado estrangeiro como condição de permanência ou para o exercício de direitos civis, como casar, trabalhar, ter licença para dirigir, etc. Por hoje é só.